Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva. Eu sou do Instituto Federal do Paraná, campus de Umuarama, e essa aqui é mais uma aula de Sociologia. Essa aula está sendo ministrada através do Google Meet e ela é disponibilizada para os nossos alunos do ensino médio que estão no ensino remoto por conta da pandemia do novo coronavírus, e essa aula ela é disponibilizada de forma pública para que seja mais fácil o acesso dos meus alunos, mas também para que outras pessoas que tenham interesse aí pelas aulas de sociologia também possam ter acesso a esse conteúdo. Nós vamos falar sobre a sociologia na França, mais especificamente a obra de Émile Durkheim. Antes da gente falar, então, sobre esse tão importante sociólogo, que é o Émile Durkheim, a gente precisa falar um pouquinho de história também, sobre o que está acontecendo ali na França, principalmente na segunda metade do século XIX, que a gente pode dizer são condicionantes históricos aí dessa tão relevante obra, ou mais ainda, dessa relevante sociologia, porque não é apenas o Durkheim, mas nós temos ali um conjunto de outros pensadores que também estão ali, né, trabalhando intelectualmente, né, para a compreensão da sociedade. E para a gente entender, então, o que está acontecendo na sociedade francesa, nesse período aí tão conturbado, uma sociedade que também está ali, né, experimentando tanto o progresso da industrialização, mas ao mesmo tempo também o empobrecimento das massas, várias pessoas miseráveis, né, com fome, né, criminalidade aumentando, taxa de suicídios aumentando também, né? Então a gente está vendo aí que a gente tem uma sociedade francesa, né, na segunda metade do século XIX, que vai ter, por exemplo, um grande acontecimento marcante ali, que é a Guerra Franco-Prussiana, que é quando a França entra em guerra contra a Prússia, que era a mais importante, a mais poderosa província do Império Germânico, não é? A Alemanha, tá, gente, enquanto país, esse país que nós conhecemos hoje como Alemanha, ela ainda não existia, ela ainda não estava unificada, não é? E foi justamente essa guerra franco-prussiana que foi um dos motivos, né, foi uma das condicionantes para a própria unificação do Estado alemão, que aconteceu inclusive dentro do território francês, aí como uma forma inclusive de humilhar os derrotados, né? Os franceses foram derrotados nessa guerra franco-prussiana, onde inclusive a Alemanha anexou um importante território que era da França, que era o território da Alsácia-Lorena, não é? Essa guerra então aconteceu entre os anos de 1870 e 1871, e em 1871, também, por consequência dessa guerra, nós vamos ter ali um importante fato histórico, principalmente ali do ponto de vista das classes trabalhadoras, dos movimentos sociais de trabalhadores da época, que foi a Comuna de Paris. Ou seja, por conta da guerra, a cidade de Paris ela passa simplesmente por um vácuo de poder, né? Não tem mais ali nenhum dirigente, né? Não tem ninguém para dirigir, para tomar conta da cidade de Paris, a capital da França. E aí as classes trabalhadoras, os movimentos sociais decidem então fazer uma comuna, ou seja, fazer de Paris uma cidade livre, independente, não é? Claro, esperando que esse movimento socialista dos trabalhadores franceses se espalhasse por toda a França, mas que foi duramente reprimida aí pelas forças aristocráticas, conservadoras, inclusive do próprio exército prussiano, né? Foi aí uma experiência aí que durou cerca de 40 dias, mais ou menos ali entre março e abril de 1871, mas que é um episódio fundamental não só da história da França do século XIX, mas até mesmo fundamental da história como um todo,
né? Principalmente a gente pensando ali na história das ideias do socialismo, não é? Outra consequência também, outro acontecimento também muito importante aí no século XIX foi que, justamente por conta dessa guerra franco-prussiana, é dado início aí da política de alianças, onde a Alemanha, né, justamente tentando evitar que a França volte aí a querer guerrear contra eles, né, queira fazer aí uma revanche, né, contra a Alemanha começa então a estabelecer uma política de alianças com a Áustria-Hungria, né, e com a Rússia em primeiro lugar, que acaba saindo dessa aliança, né, e é substituída pela Itália. E então é formada a Tríplice Aliança. A França, né, também ali preocupada com o seu isolamento, né, começa a se aproximar da Rússia, vejam que era aliada da Alemanha, ela se aproxima da Rússia, as duas formam uma aliança e depois vem aí a Grã-Bretanha também de olho nessa formação de alianças, também preocupada ali, né, nessa formação de alianças, formando então a Tríplice Entente. Nós já sabemos, inclusive, que essa política de alianças vai ser, né, está nas origens, né, vai ser uma das origens aí da Primeira Guerra Mundial, que vai ser aí o grande e trágico acontecimento do início do século XX, que tem aí as suas origens muito bem calcadas acontecendo ali no século XIX. Outro fato importante também, que é legal a gente fazer uma menção, é o caso Dreyfus, né? É um caso que aconteceu ali na França, onde um integrante do exército francês, né, cujo nome era Alfred Dreyfus, né, de origem judaica, ele era um judeu dentro do exército francês, ele foi injustamente acusado de espionagem, como se ele fosse um espião do governo alemão. E ele foi simplesmente julgado a portas fechadas, né, um julgamento super rápido que acabou condenando ele, né, ele foi condenado, ele foi exilado da França, ele foi para uma prisão fora da França, né, foi encarcerado por vários tempos, por muitos anos inclusive, e depois descobriram que foi tudo uma farsa, justamente porque ele era judeu. Foi uma farsa ali patrocinada tanto pelo exército francês quanto pelas classes conservadoras francesas, o que gerou uma grande reação, principalmente dos intelectuais judeus, também do Émile Durkheim, que era um intelectual judeu na França, e piorou muito aquela situação política que já não era fácil na França naquele período. Então aqui nós vamos ter então o nosso pensador aí, nosso sociólogo Davi Émile Durkheim, que nasceu em abril de 1858, faleceu em novembro de 1917. E vejam só, ele nasceu na cidade de Epinal, na Alsácia, não é? Quando ela era da França antes da Guerra Franco-Prussiana. Então já vamos ver aí que o Durkheim tem literalmente o pé ali nesse acontecimento tão importante da sociedade francesa. Outro dado importante do Durkheim é de que ele era de ascendência judaica, como eu já falei, né? Ele tinha origem na religião judaica, não é? De uma família, inclusive, tradicional na religião judaica. O pai era rabino, o avô era rabino, o irmão dele se torna rabino, mas o Durkheim ele não segue essa linha religiosa. Ele vai para uma linha mais intelectual, acadêmica, vai se tornar professor, né? Sendo que em 1882 ele se formou em filosofia e entre os anos de 85 e 86, não é? Ele era professor lá na França e entre 85 e 86 ele fez uma viagem de estudos à Alemanha, não é? Ele estudou esse período na Alemanha, teve inclusive em contato com o fundador, considerado fundador da psicologia aí, enquanto ciência, que era o Wilhelm Wundt, não é? Então, o Durkheim teve esse período aí na Alemanha que foi muito importante na sua constituição intelectual, não é? Sendo que quando ele retorna em 1887, ele
vai para Bordeaux, vai para a Universidade de Bordeaux, iniciando aqui o período que ele fica em Bordeaux, que vai até 1902, né, que é um período aí onde o Durkheim assume a cadeira de professor de pedagogia e sociologia. Então, vejam, é a primeira vez que nós temos um professor de sociologia na história. E o Durkheim, além de assumir a cadeira de sociologia, ele também assume para si aí o objetivo, a finalidade de formatar cientificamente a ciência da sociologia. Então, a ciência sociológica, ela passa a ter uma configuração mais científica, mais metodológica a partir do Durkheim, porque ele assume esse compromisso para si mesmo. Em 1893, 1887 ele entra no doutorado, em 1893 ele vai defender a sua tese e vai publicar a sua tese, que é justamente esse livrinho aqui, né, que foi publicado originalmente em 1893, A Divisão do Trabalho Social. Ele também, nesse ano, ele vai ser o fundador de uma revista que é a L'Année Sociologique, uma revista extremamente importante da divulgação científica sociológica, onde também vai promover vários outros trabalhos ali de sociologia, né? E, se eu não me engano, é uma revista que existe até hoje, dada a sua importância da divulgação científica dessa ciência. Em 1895, pessoal, ele vai publicar esse pequeno livrinho aqui, que na verdade era para ser uma introdução do próximo livro dele, só que aí ele acabou percebendo que a discussão aqui era um pouco independente do que ele estava pensando para o seu próximo livro e acabou publicando As Regras do Método Sociológico, né, em 1895, aí como um livro independente, mas também com aquela ideia de formatar, né, de dar um peso científico, né, inclusive uma independência da sociologia enquanto uma ciência autônoma, né, e uma ciência com seu método próprio, objeto próprio, né. Está aqui um grande clássico aí da sociologia, né, um livro importantíssimo, né, da constituição da sociologia enquanto ciência. O livro que ele queria que esse pequeno livro fosse a sua introdução foi aquele que ele publicou em 1897, que eu tenho ele aqui, né, que é O Suicídio, né, uma investigação sociológica. Tá? Então, ele vai estudar o fato do suicídio como um acontecimento social. Tá? Ele vai publicar esse livro em 1897, não é? Um grande clássico da sociologia, aí do pensamento sociológico do Durkheim. Né? Em 1902, como eu já comentei, ele deixa a Universidade de Bordeaux e vai para Paris lecionar na Sorbonne. Inclusive aí, né, sendo, vamos dizer assim, colhendo aí assim, um grande sucesso como professor, como pesquisador, né? Vamos pensar assim que o Durkheim está aqui na melhor fase da vida dele. É esse período, inclusive, que ele está indo para Paris como professor e pesquisador. Desse período, a gente vai ter ali em 1912, né, que a publicação de um livro também importantíssimo, né, iniciador aí da sociologia da religião, que são as formas elementares da vida religiosa, né, um livro de maturidade, um livro fundamental, inclusive, até para a própria constituição da antropologia enquanto ciência, talvez até inaugurador de uma nova forma de pensamento, que é o pensamento funcionalista, né? Então, é um livro também importantíssimo aí da história da sociologia. Como a gente sabe, em 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial e a obra do Durkheim também nesse período, naturalmente, né, por conta desse grave, desse terrível acontecimento da história mundial, né, o Durkheim silencia e a obra dele, né, vamos dizer assim, é devidamente encerrada. Tá? Por conta, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? O Durkheim ele vai ver ali vários dos seus alunos, vários dos sociólogos promissores, né, dessa corrente de pensamento ali da França. Ele vai ver vários dos seus alunos morrerem por conta desse conflito, inclusive o seu filho,
André Durkheim, que também ia ser sociólogo, também estava se preparando para se tornar um sociólogo, um rapaz aí de grande talento para a ciência, e ele acaba falecendo nesse conflito, na Primeira Guerra Mundial, e o Durkheim, muito abatido, entristecido, depressivo, ele vai morrer, então, em 1917, em novembro, na cidade de Paris. Uma coisa que é importante aqui também, né, é a gente perceber que após a morte do Durkheim, a gente vai ter aí a publicação de vários textos, vários livros do Durkheim, que vejam, durante a vida dele, sequer foram publicados. Então, veja, parece assim, né, a ideia aqui, embora o Durkheim tenha sido um cara que escreveu bastante, né, a gente pode ver que ele foi mais publicado depois de morto do que quando ele estava vivo. Então, em 1922, é publicada a obra Educação e Sociologia, né, relacionando aí as duas áreas, né, da qual ele teve atuação, pedagogia e sociologia. Né. Em 24, a Sociologia e Filosofia. Em 1925, a Educação Moral. Em 1928, o Ensaio sobre o Socialismo. 1950, vejam só, Lições de Sociologia, mais aí um compilado de textos dele. Em 1953, Montesquieu e Rousseau, precursores da sociologia, texto esse que ele tinha escrito antes, inclusive, do clássico da divisão do trabalho social, só foi publicado em 1953, veja, né? E em 1970, A Ciência Social e a Ação. Pois bem, pessoal, esse é o nosso clássico da sociologia aí, juntamente com a obra de Karl Marx, juntamente com Max Weber, juntamente com Pierre Bourdieu. Emile Durkheim é um dos pais fundadores da sociologia, e a gente pode dizer até que, enquanto, né, ciência, enquanto, né, o professor de sociologia, o Durkheim ele é realmente o pai fundador da sociologia. O Max Weber vai estar produzindo mais ou menos ali no mesmo período que o Durkheim, né? Mas a obra do Durkheim é aquela que vai tentar conferir principalmente a cientificidade da sociologia. E aí também reside a sua importância. Nos próximos vídeos aí, vamos então esmiuçar um pouco mais os conceitos que o Durkheim tem, né, que são realmente bem interessantes, e eu acredito que são conceitos muito atuais, que a gente consegue pensar a nossa sociedade até hoje com a visão durkheimiana, né? Conceitos muito interessantes mesmo, e isso a gente deixa para os nossos próximos vídeos. Fiquem bem, fiquem com saúde e vamos encerrando aqui a nossa gravação. Até mais, pessoal. A gente se vê por aí.